Olha aqui mais uma questãozinha de aritmética avançada. Claro, é uma questão de prove que, mas isso não vai cair na prova desse jeito, mas pode cair lá como aquela história de alternativas, afirmativas, falsas, verdadeiras, então você tem que saber isso. Então olha só, mostre que todo triângulo pitagórico tem um lado múltiplo de 3, um lado múltiplo de 4 e um lado múltiplo de 5, não necessariamente diversos. Como assim? Você sabe que você tem aquele famoso triângulo pitagórico básico, que tem os lados 3, 4, 5, mas isso aqui é uma característica que vale para todos os triângulos pitagóricos, ou seja, os triângulos retângulos que têm lados como números inteiros. Por exemplo, esse outro aqui também é bastante conhecido, ele cai bastante em prova. É o 5, 12, 13. Então aqui a gente tem um lado múltiplo de 5, um lado múltiplo de 3 e o lado múltiplo de 4 é o mesmo. Então isso aqui pode acontecer, um determinado lado ser múltiplo de dois desses valores aqui. É claro que o triângulo pitagórico básico tem os seus 3 lados diferentes, cada um múltiplo de um número desse, 3, 4 e 5. Mas você pode ter situações como essa daqui. Tem até um, se não me engano, tem um triângulo pitagórico que tem os lados 60, 9 e 61. Então, esse lado aqui é múltiplo de 3, de 4 e de 5. Não, não é isso aqui não, é outra coisa. É outra coisa, acho que é 11 aqui, isso. É 11, é número primo, e esse aqui é múltiplo de 3, é múltiplo de 4 e é múltiplo de 5, o mesmo lado. Então isso aqui varia de um triângulo para outro. Eu já fiz um problema aqui que era para mostrar que todo triângulo pitagórico tem um lado múltiplo de 5, né? Foi o problema número 1 dessa nossa série de aritmética. Mas agora eu estou mostrando um caso geral. Sempre vai ter, quando os lados do triângulo retângulo são números inteiros, ou seja, quando é um triângulo pitagórico, você sempre vai ter um lado múltiplo de 3, um lado múltiplo de 4 e um lado múltiplo de 5. Essa propriedade aqui, os antigos já conheciam isso, né? Se você pegar um livro de matemática bem antigo, você vai encontrar essa propriedade. Calma aí, livro antigo, mas não tão antigo assim? Ah, esse é um livro antigo legalzinho, é do século XX, né? Olha aqui, ó. Triângulos pitagóricos, lados sempre são múltiplos de 3, 4 e 5. Pode pausar o vídeo e observar aí. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte. Todo triângulo pitagórico vai ter sempre um cateto par e um cateto ímpar, depois que você simplifica. Claro que se você tiver um triângulo assim como esse, se você pegar esse triângulo aqui e multiplicar todo mundo por 2, você vai ficar com 6, 8 e 10, né? 6, 8 e 10, que é o dobro de 3, 4, 5. Então esse triângulo tem todos os lados pares. Mas mesmo se for pares, se você simplificar o máximo que você puder, quer dizer, pegar um outro triângulo semelhante, você vai recair no triângulo que tem um cateto par e um cateto ímpar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é analisar as possibilidades para, digamos assim, a paridade dos lados do triângulo pitagórico. Então, por exemplo, nós podemos ter um triângulo pitagórico com um cateto par e a hipotenusa par, certo? Isso aqui está correto, isso aqui é permitido. Você pode ter os 3 lados pares, como no caso desse triângulo aqui. Agora, você pode ter um lado ímpar? Sim. Um lado ímpar, vamos tentar fazer isso aqui
Um lado ímpar, quem seria ímpar? Bom, para pegar alguém aqui e colocar para ser ímpar, como é que poderia ser? Ímpar, par e par. Olha só, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? Então você não pode ter a soma de um par com ímpar dando resultado par, não tem como. Então se você tiver um lado ímpar, só um lado ímpar, olha aqui, só um lado ímpar. Quem é que poderia ser um lado ímpar? Esse cara aqui pode ser ímpar? Pode ser ímpar, par e par? Não, porque a soma de um par com ímpar dá ímpar, não pode dar par. Então você não pode ter isso aqui, é proibido. Ímpar, par e par. Isso aqui não funciona. Claro, pitagórico, todo mundo aqui é número inteiro, tá? Isso aqui não tem como acontecer. Será que eu poderia ter isso aqui? Par, par e ímpar? Claro que não. Quando você fizer aqui a soma dos quadrados dos catetos, vai dar um número par, não vai dar ímpar. Então isso aqui também não pode fazer. Isso aqui não funciona e isso aqui não funciona. Então você ter um lado ímpar no triângulo pitagórico não tem como você fazer. Não tem como ser hipotenusa, não tem como ser um cateto. Agora, você pode ter dois lados ímpares. Isso sim, dois lados ímpares. Dois lados ímpares, você poderia ter isso aqui, ó. Poderia ter aqui um ímpar, aqui alguém par e aqui alguém ímpar. Isso aqui poderia acontecer, porque a soma de um par com ímpar dá ímpar, né? Então, isso aqui, a princípio, poderia fazer. Você poderia ter aqui um cateto ímpar, um outro cateto ímpar. No caso, a hipotenusa teria que ser par, porque a soma de dois ímpares dá um par. Então, isso aqui, a princípio, poderia fazer. Só que isso aqui não vai dar certo, porque não vai casar aqui, não vão casar aqui os quadrados. Eu vou mostrar por que isso aqui não funciona. Olha, eu vou eliminar esse triângulo, porque através de simplificação, ele vai recair ou nesse ou nesse. Ou nesse caso ou nesse caso, tá? Então isso aqui, ó, a princípio pode, mas eu vou mostrar que no fim das contas não vai dar certo. Eu vou mostrar que o único tipo de triângulo retângulo que a gente pode ter, pitagórico, é esse aqui. Quando tem cateto ímpar, cateto par e hipotenusa ímpar. Por que esse aqui não pode? Ímpar com ímpar. Olha só, eu vou mostrar antes de mais nada que esse tipo de triângulo aqui não pode existir, tá? Você não pode ter um triângulo pitagórico com dois catetos ímpares. Ah, mas eu não posso fazer um triângulo com um lado 3 e um lado 7? Pode, à vontade. Quanto é que vai ser a hipotenusa? Aplica a fórmula, isso aqui vai dar raiz quadrada de 49 mais 9, raiz quadrada de 58. Pode, só que ele não vai ser pitagórico. Eu estou falando aqui, nesse problema todo, de triângulos pitagóricos, onde os lados são números inteiros. Certo? Então eu vou mostrar que não tem como um triângulo pitagórico ter essa disposição aqui. Vamos utilizar aqui uma fórmula para representar números ímpares e uma fórmula para representar números pares. Números pares eu vou representar por essa fórmula aqui, ó, 2K. 2K, onde K é um número natural, estou falando só de números positivos, né? Então 2K seria uma fórmula geral para representar um número par. É o dobro de alguém, é o dobro de um número natural. Números ímpares, eu vou usar outra fórmula aqui, 2K mais 1. É sempre um número par somado com 1. Então, claro, se eu estou usando aqui dois catetos, eu vou ter que usar duas vezes a fórmula, eu vou ter que usar outra letra além do K, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um cateto, vamos chamar esses catetos aqui de B e C. Vou chamar o cateto B de 2K mais 1. Que seria um número ímpar, ok? Cateto C também, só que eu vou usar uma outra letra para não confundir. 2M mais 1.
Então aqui eu tenho um cateto ímpar e o outro cateto ímpar. Vamos aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então isso aqui vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual a B2 mais C2, que vai ficar, então elevando aqui ao quadrado, isso aqui vai ficar 4K2 mais 4K mais 1. E aqui eu vou ter 4M2 mais 4M mais 1, né? O quadrado de B e o quadrado de C. Somando isso, nós vamos ficar com 4 termos aqui que eu posso colocar 4 em evidência. 4 que multiplica K2 mais M2 mais K mais M. E aqui eu tenho 1 mais 1 mais 2. Então, no fim das contas, se a gente chamar essa expressão toda aqui de lambda, que é um número inteiro também, então ficamos com isso, ó, a ao quadrado é 4 lambda mais 2. Então, olha só o que eu tenho aqui. Essa expressão diz que esse quadrado perfeito, A2, a ao quadrado, é igual a um múltiplo de 4 mais 2. Será que isso pode? Olha só, vamos pegar essas duas fórmulas aqui, que representam números pares e números ímpares, e vamos ver quais são as fórmulas que podem ter os quadrados perfeitos. Um quadrado perfeito, ou ele vai ser o quadrado de um número par, no caso daria 4K2, ou ele vai ser o quadrado de um número ímpar, se você elevar isso aqui ao quadrado, isso vai ficar 4K2 mais 4K mais 1. Então, um quadrado perfeito, se ele for um quadrado de um par, ele vai ser alguma coisa da forma 4K2. Bom, não importa que aqui é um K2, vamos colocar 4N. É um múltiplo de 4, tá? Isso que importa. E se for o quadrado de um número ímpar, isso aqui também é um múltiplo de 4. 4K2 mais 4K, isso aqui também pode ser chamado de 4N, onde N é um número natural qualquer. Então, o quadrado de um número ímpar, ele pode ter a forma 4N mais 1. Quer ver um exemplo? 40.003 pode ser um quadrado perfeito? Bom, eu nem sei se isso aqui é um quadrado perfeito, tá? Mas eu posso dizer com certeza que não tem como ser um quadrado perfeito. Sabe por quê? Porque isso aqui é um múltiplo de 4 mais 3. E um quadrado perfeito, ou ele vai ser um múltiplo de 4, ou ele vai ser um múltiplo de 4 mais 1. Ele não pode ser um múltiplo de 4 mais 3. Então esse 4n seria uma expressão onde se encaixam todos os quadrados perfeitos pares. Claro, não quer dizer que qualquer número que se encaixa nessa fórmula é quadrado perfeito, não é isso que eu falei. Eu falei, se for um quadrado perfeito par, ele se encaixa nessa fórmula. E se for um quadrado perfeito ímpar, ele se encaixa nessa fórmula. Acontece que esse A ao quadrado que eu achei, não é nem uma coisa nem outra. É um múltiplo de 4 mais 2. Então a gente conclui que isso daqui não é um quadrado perfeito. Não é um quadrado perfeito. Não é um quadrado perfeito. Por quê? Eu tentei obrigar a obedecer a fórmula lá do Teorema de Pitágoras e eu cheguei num absurdo. A gente queria fazer um triângulo pitagórico, ou seja, triângulo retângulo, com lados inteiros, onde 2 catetos são ímpares, e a hipotenusa, claro, obrigatoriamente terá que ser par, porque a soma de 2 ímpares é par. Mas ela não se encaixa numa fórmula geral de um quadrado perfeito. Ela teria que ser ou isso ou isso. Isso aqui não pode. Então você nunca vai ter um triângulo retângulo com 2 catetos ímpares. Isso aqui não existe. Então o que nós conseguimos chegar aqui? Triângulo retângulo pitagórico com 2 catetos ímpares. Eu posso? Não, eu mostrei que isso aqui não dá certo. A gente vai chegar numa contradição. Se for par, par e par, eu posso? Bom,
Simplifica ele. Você obrigatoriamente vai ter que chegar nisso aqui. Se você chegar nisso aqui, já sabe que não existe. Então, todo triângulo retângulo pitagórico, ou seja, com lados como números inteiros, ele tem que ter as seguintes propriedades. Hipotenusa vai ser sempre um número ímpar. Os catetos, não importa se é o cateto maior ou o cateto menor, você vai ter obrigatoriamente um cateto par e um cateto ímpar. Então, todo triângulo pitagórico vai ser assim. Dois lados ímpares, que vai ser um cateto e a hipotenusa, e um lado par, que vai ser um dos catetos. No triângulo pitagórico tem um cateto par, outro cateto ímpar, e a hipotenusa ímpar, obrigatoriamente nessa sequência. Esse cateto par, ele além de tudo, é múltiplo de 4. Ele não é apenas par, ele é um múltiplo de 4. O número par michuruca seria 6, 10. Ele só tem um fator 2, né? 14, 18. E o múltiplo de 4, ele tem mais do que 2 fatores 2. Seria assim, 12, 20, 28, né? Seria 36. Seria um número divisível por 4. Então, o cateto par, ele sempre vai ser divisível por 4. Vou mostrar isso. Então, digamos que aqui a gente tem o cateto par. E aqui é a hipotenusa ímpar. E outro cateto C ímpar. E aqui é o B par. B é par. Eu vou mostrar que ele, além de ser par, ele também é múltiplo de 4. Para mostrar isso, eu vou partir da fórmula do Teorema de Pitágoras. A2 igual a B2 mais C2, que eu posso escrever assim. B2 é igual a A2 menos C2. Muito bem. Vamos levar em conta que A e C são ímpares. Já que o A e C são ímpares, eu posso escrever o A dessa forma aqui. 2K mais 1. Seria uma fórmula geral para números ímpares, né? É só colocar aqui um inteiro qualquer, você vai ter um número ímpar. E o C também vai ser um número ímpar, eu vou chamar de 2M mais 1. Eu usei letras K e M diferentes, porque não necessariamente vão ser iguais essas letras, né? Aliás, não tem como no triângulo retângulo a hipotenusa ser igual a um cateto, né? Não tem como. Você pode ter dois catetos iguais. Então vamos colocar essas expressões de A e C, 2K mais 1 e 2M mais 1, aqui nessa formulinha. Isso vai ficar assim. O A ao quadrado vai ser 2K mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 4K2 mais 4K mais 1. E o C ao quadrado vai ficar menos 4M2 menos 4M menos 1. Eu subtraí, né? A2 menos C2. Aqui esse 1 vai cortar. Então nós vamos ficar com B ao quadrado igual a tudo isso aqui. Vou botar 4 em evidência. Então aqui vai ficar K2 menos M2 mais K menos M. E aí observe, K2 menos M2 a gente pode fatorar. Isso aqui é aquela fatoração, diferença de quadrados, né? Diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. Então isso aqui é K mais M vezes K menos M. Então a gente pode colocar K menos M em evidência nessa expressão toda aqui. Então isso aqui vai ficar 4. Já vou colocar K menos M em evidência. E quem é que vai ficar dentro dos parênteses aqui? K mais M mais 1. Então isso aqui fatorado vai dar isso. E agora olha só que legal. Aqui dentro desses parênteses tem um fator 2 escondido. Tem um fator 2 aqui nesse meio. Tá vendo esse fator 2 aí? Obrigatoriamente um deles vai ser par. Alguém aqui é par. A gente chama isso de paridade. Paridade
A paridade de um número quer dizer o quê? Paridade de um número quer dizer se ele é par ou ímpar. Então, um número pode ter a paridade par ou um número pode ter a paridade ímpar, tá? Então, temos duas situações aqui para analisar, K e M. Ou eles podem ter a mesma paridade, ou eles podem ter as paridades diferentes. O que quer dizer isso? Mesma paridade seria assim, ou os dois são pares ou os dois são ímpares. Olha só, se K e M forem com a mesma paridade, ou os dois vão ser pares ou os dois vão ser ímpares. Nesse caso, a diferença deles vai ser par, né? Pega dois pares e subtrai, vai dar um par. Pega dois ímpares e subtrai, vai dar um par também. Então, se K e M tiverem a mesma paridade, isso significa que K menos M é par. Agora, e se eles tiverem paridades diferentes? Se eles tiverem paridades diferentes, quer dizer, é um par e outro ímpar. Nesse caso, esse K mais M aqui vai dar ímpar, né? A soma de um par com ímpar vai dar ímpar. Somando com 1 vai dar um resultado par. Ou seja, se eles tiverem paridades diferentes, esse parênteses, o K mais M mais 1 é que vai ser par. Então, obrigatoriamente, um desses dois parênteses aqui tem que ser par. Com certeza alguém é par. Qual dos dois é par? Eu não sei. Eu não sei quais são os valores de K e M. Eu só estou colocando as duas situações possíveis. Paridades iguais ou paridades diferentes. Não existe outra hipótese. Então, aqui nesse meio, alguém é par. Então, eu posso dizer que esse produto desses dois parênteses, ele é igual a duas vezes alguém. Alguém que não me interessa, tá? Eu vou chamar de 2 lambda. Então, você tem um fator par aqui. Ou seja, o nosso b ao quadrado, ele vale 4 vezes 2 lambda, que é igual a 8 lambda. Isso significa que b ao quadrado não tem apenas esse fator 4, ele tem mais pares aqui dentro. Portanto, o b ele não pode ser um número do tipo 6, 10, 14, porque aqui só tem um fator 2, um fator 2 e um fator 2. Ele tem mais fatores 2. Então ele tem que ser um número desse tipo aqui. Certo? Então o B não é um número par que tem um único fator 2. Ele tem mais fatores 2. Ou seja, B é múltiplo de 4. Porque se ele não fosse múltiplo de 4, se fosse somente múltiplo de 2 como esses aqui, todos os fatores 2 de B ao quadrado estariam aqui. Aqui você teria só ímpar. Aí não seria múltiplo de 4, né? Mas como tem mais fatores 2 aqui nesse meio, quer dizer que existem mais fatores 2. Então ele é múltiplo de 4. Ou seja, existe mais de um fator 2 dentro do B. Então isso aqui mostra a primeira parte do nosso problema. Mostra que um dos lados do triângulo pitagórico... Repito, triângulo pitagórico é um triângulo retângulo que tem os lados como números inteiros. Ele vai ter sempre um cateto múltiplo de 4, assim como acontece com o 3, 4, 5, assim como acontece com o triângulo 5, 12, 13 e assim por diante. É múltiplo de 4. Agora falta mostrar que tem sempre algum lado múltiplo de 3 e tem sempre um lado múltiplo de 5. Bom, já mostramos que entre os dois catetos de um triângulo pitagórico vai existir sempre um cateto que é múltiplo de 4. Agora nós vamos mostrar que também entre os catetos sempre vai existir um que é múltiplo de 3. Múltiplo de 3? Como é que a gente representa um número que é múltiplo de 3? 3K. 3K é um múltiplo de 3, né? Certo, e como é que a gente representa um número que não é múltiplo de 3? Olha, pode ser 3K mais 1 ou pode ser 3K mais 2. São números que deixam resto 1 ou resto 2 na divisão por 3, né? E o que deixa resto 0 é um múltiplo de 3, tá aqui, ó, 3K. Agora vamos usar uma outra fórmula para representar esses dois números aqui. Vamos chamar isso aqui
de 3k mais ou menos 1. Ou seja, um número que não é múltiplo de 3, ele vai ser um múltiplo de 3 somado com 1 ou diminuído 1. Pode pegar um número que não seja múltiplo de 3 aí. 10. Tá, 10. 10 é um múltiplo de 3 mais 1, né? 3 vezes 3 mais 1. Vamos pegar um outro múltiplo de 3 aqui. 17. 17 não é múltiplo de 3. Ele pode ser escrito como um múltiplo de 3 menos 1, ó. Ele é 3 vezes 6 menos 1. Então, todo número natural, ele ou vai ser um 3K ou ele vai ser um 3K mais ou menos 1. Eu estou representando aqui todos os números naturais possíveis. Certo? Então, vamos obrigar os catetos B e C a não serem múltiplos de 3. Eu vou mostrar que isso é impossível. Um cateto tem que ser múltiplo de 3. Então vamos primeiro obrigar eles a não serem múltiplos de 3. Ou seja, B não é múltiplo de 3. B não é múltiplo de 3. Então eu posso chamar o B de 3K mais ou menos 1. E também vamos obrigar o cateto C a não ser múltiplo de 3. O C não é múltiplo de 3, então eu posso representar o cateto C como 3M mais ou menos 1. Tá? Nenhum dos dois é múltiplo de 3. E eu vou mostrar que isso aqui vai resultar num absurdo. Então isso vai mostrar que isso aqui é impossível. Ou seja, alguém vai ter que ser múltiplo de 3 aqui. Bom, então supondo que o B e o C seguem essa fórmula aqui, vamos calcular o A ao quadrado pela fórmula do Teorema de Pitágoras. Já que eu estou falando de triângulos pitagóricos, os lados são números inteiros, então isso aqui é o quadrado da hipotenusa, é um quadrado perfeito também, né? Tem que ser um número inteiro. Então A ao quadrado vai ser isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Então isso aqui vai ser escrito como 9K2 mais ou menos 6K mais 1. Que quando você levar um mais ou menos 1 ao quadrado, vai dar mais 1. E o C ao quadrado vai ficar a mesma coisa, só que com M ao invés de K, né? Então vai ficar 9M2 mais ou menos 6M mais 2. Somando o B2 com o C2, vai dar o A2, o A ao quadrado. Então, isso aqui ficou. Toda essa expressão aqui vai ser um múltiplo de 3, né? Porque aqui eu tenho 9 vezes isso, 9 vezes isso, 6 vezes isso, 6 vezes isso. Ou seja, todo mundo aqui é múltiplo de 3. Então, eu posso escrever... Tem um erro aqui é 1, tá? Olha. Aqui é mais 1, não é mais 2. Então, isso aqui vai ser um múltiplo de 3. Vamos chamar isso aqui de 3n mais 3n mais 2. Ou seja, A ao quadrado é igual a 3n mais 2. E eu pergunto, um quadrado perfeito pode ser representado por essa expressão? Não! Não tem como. Um quadrado perfeito, olha só. Um quadrado perfeito, ou ele vai ser um cara dessa forma aqui, 3K2, aliás, 3K ao quadrado, que é 9K2, que é um múltiplo de 3, né? Vamos chamar isso aqui de 3 lambda. É um múltiplo de 3. Esse aqui não é. Ou então ele vai ser um camarada com o quadrado disso aqui. Para os números que não são múltiplos de 3, que são esses, se você elevar ao quadrado, você vai ficar com 9K2, mais ou menos 6K, mais 1. Quadrado de mais ou menos 1 vai dar mais 1, né? Agora, isso aqui é um múltiplo de 3. Vamos chamar de 3 lambda. 3 lambda. 3 lambda mais 1. Então, um quadrado perfeito múltiplo de 3... Aliás, um quadrado perfeito qualquer, né? Ou ele vai ser da forma 3 lambda, se ele for múltiplo de 3, ou ele vai ser da forma 3 lambda mais 1. Não tem como ser outra coisa. Quer ver um quadrado perfeito qualquer aí? 25. 25 é um quadrado perfeito, tá? Ele é um múltiplo de 3 mais 1. Ele é 24 mais 1, quer dizer, 3 vezes 8 mais 1.
tá? Ele é um múltiplo de 3, ele é um múltiplo de 3 somado com 1. Um outro quadrado perfeito aqui, 36, ele é um múltiplo de 3, é 3 vezes 12. Outro quadrado perfeito aí, 64, 64 é um múltiplo de 3 mais 1, ok, ele é de 63 mais 1, é 3 vezes 21 mais 1. Então, valem só essas duas fórmulas para quadrados perfeitos, porque com essas fórmulas 3k e 3k mais ou menos 1, eu estou pegando todos os números possíveis, todos os números inteiros possíveis estão indicados aqui, que elevando ao quadrado vai dar isso aqui. Então não pode dar 3n mais 2, não pode ser um quadrado perfeito. Não existe um quadrado perfeito da forma 3 vezes alguém mais 2. Isso aqui é o quê? É uma contradição. Por que surgiu essa contradição? Porque eu parti de uma suposição absurda, que é essa aqui. Eu falei que B não é múltiplo de 3 e C não é múltiplo de 3. Então isso aqui é falso, isso aqui não pode acontecer. E qual seria a negação disso? A negação seria, alguém aqui tem que ser múltiplo de 3. Ou esse ou esse. Não pode os dois não serem múltiplo de 3. Então daqui a gente conclui que B ou C é múltiplo de 3. Então essa aqui é a segunda conclusão do nosso problema, né? Nós mostramos que sempre vai ter um cateto múltiplo de 4, nós mostramos que sempre vai ter um cateto múltiplo de 3, e agora falta mostrar que sempre vai ter um lado que é múltiplo de 5. Esse lado pode ser cateto ou hipotenusa. Que, aliás, eu já resolvi isso no problema 1, né? Olha lá o problema 1, não vou fazer aqui agora não, tá? No problema 1 eu já mostrei que existe, que essa caiu mesmo na prova do Colégio Naval, eu resolvi lá na questão 1 de aritmética avançada, mostrar lá que sempre existe um lado múltiplo de 5 no triângulo pitagórico. Então se cair lá numa questão, aquela história de afirmativas, falsa, verdadeira, lembre-se disso. Todo triângulo pitagórico tem sempre um lado múltiplo de 3, um lado múltiplo de 4 e um lado múltiplo de 5. Os lados múltiplos de 3 ou de 4 são os catetos, que pode ser o mesmo cateto, tipo 60, é múltiplo de 3 ou de 3 e de 4 ao mesmo tempo. Agora o lado múltiplo de 5 pode ser um cateto ou pode ser hipotenusa.